Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados, cidadãos e cidadãs. Foi prometido aos lisboetas que Lisboa podia ser mais do que imaginavam. Mas o que lhes tem sido oferecido é muito menos que tinham o direito a esperar. É por isso que o Partido Socialista, na oposição responsável que assume o governo da cidade, não pode deixar de dizer de forma clara que Lisboa tem direito a mais. Com o bem-estar da cidade como critério de prioridade, temos alertado para os desafios emergentes, para as principais necessidades dos cidadãos, para aquilo que continua mal. Custa-nos, portanto, que o caminho da governação em Lisboa pareça apontar para um retrocesso. Norteava-nos a cidade multicultural, cosmopolita e dinâmica, a cidade de todos os lisboetas, de todos os bairros e freguesias, a cidade que estava na vanguarda da Europa, porém nunca esquecendo os valores da sua história e das suas pessoas. Apesar de tudo, há sinais de resposta a problemas dos lisboetas que merecem a nossa atenção e análise. Nem tudo são recuos, mas não se pode ignorar que resultam em larga medida do trabalho anteriormente desenvolvido. Na informação escrita que o Sr. Presidente partilhou com a cidade, referem-se os números relativos à entrega de habitações municipais, aliás, a que referiu recente também nesta sua intervenção. Saudamos sempre a entrega de habitações. É Lisboa a dar resposta à sua população numa das necessidades básicas. Mas vejamos com mais atenção os números. A Direção Municipal de Habitação e Desenvolvimento Local refere na página 152 que até 12 de fevereiro foram atribuídas 1.640 habitações. O resumo refere até 29 de fevereiro um total de 1.665. O resumo devia refletir os dados que estão no relatório da Direção Municipal, o que não acontece. Analisando as atribuições nesse período em que foram entregues 212 habitações, 36%, 77%, são transferências e realojamentos cuja informação também não está expressa nos dados da Direção Municipal. Os dados referentes às transferências gerais também não constam desta informação, constam apenas as transferências da Câmara Municipal, que no total neste período foram 6. No total das 212 atribuições, só de 135 são novas atribuições, isto é, novos inquilinos. No total das chaves entregues das 1.665 habitações, 588 estavam praticamente concluídas. 130 do bairro do Padre Cruz, da Cruz Vermelha, ou estavam em obra, 458, 256 de Entre Campos, 91 da Avenida dos Estados Unidos da América, 43 da Avenida da República, 15 da Rua de Campolide, 40 do bairro da Boa Vista, 7 das Amoreiras e 6 da Rua dos Fanqueiros. As restantes chaves entregues resultam de reabilitações em bairros municipais ou património disperso. Faz parte das regras democráticas a política autárquica, como era evidência, aproveitar o resultado do trabalho anterior, o que o PS sabe e aceita naturalmente. Mas também faz parte da ética o reconhecimento que inicia processos e define rumos para áreas essenciais de uma cidade inclusiva. Quando se pretende apresentar resultados escondendo, não podemos ficar calados. É graças à política para a habitação dos anteriores executivos socialistas que hoje se entregam chaves de casa em Lisboa. Responsável e presente este novo Partido Socialista para recordar nesta Assembleia não somente aquilo que fez, mas também aquilo que continua a fazer por Lisboa. Não podemos, aliás, ignorar que a Estratégia Municipal de Habitação assenta em 520 milhões do PRR e numa pequena parte em capitais próprios da Câmara Municipal. Continuam a existir pressões por parte do alojamento local, são narradas situações de aparecimento de estabelecimentos marginais pela cidade. O Partido Socialista, no anterior mandato, deu uma resposta concreta ao limitar a expansão deste tipo de estabelecimentos, regulando, sabendo a sua utilidade, mas também sabendo os perigos que originou para a população mais frágil. Pedimos, Sr. Presidente Carlos Moedas, que assuma uma posição mais óbvia. Dizer assim todos nem sempre resulta. Os direitos das pessoas primeiro. É preciso mais, já está na altura dos novos tempos mostrarem que cidade pretendem, já está na altura de tentarem cumprir desígnios do vosso programa eleitoral com uma construção de habitações em terrenos municipais e não se limitarem somente à pouca recuperação de fogos municipais devolutos ou incentivo a programas como de renda acessível do arrendamento apoiado, já promovidos pelo PS.
Sr. Presidente Carlos Moedas, o facto de ter tido de retirar os outdoors sobre a habitação por iniciativa da Comissão Nacional de Eleições deu-lhe uma oportunidade que poderá aproveitar para colocar outdoors que não se limitem à continuação de programas já executados pela anterior gestão socialista. Procuro divulgar algo de novo. Lisboa está neste momento a passar por uma das intervenções mais profundas das últimas décadas. O Plano Geral de Drenagem era uma necessidade antiga que vem melhorar a nossa cidade, preparando-a para os desafios do próximo século e potencializando uma infraestrutura que contribuirá para a nossa evolução ecológica e ambiental. Lisboa, as suas pessoas e o Tejo mereciam isto. Não obstante, olhamos para a informação escrita e entendemos que ela carece de maior detalhe sobre esta matéria. Os reflexos destas intervenções estão espalhados pelas ruas da cidade. Os lisboetas precisam de saber mais sobre a sua evolução. Segundo a informação escrita, não houve nestes 4 meses alterações significativas e há atrasos em algumas frentes de obra, nomeadamente em Campolide. Existem contratempos ou não? Os prazos previstos serão cumpridos? Pode responder a estas questões? Vimos há poucos meses as declarações do Sr. Presidente Carlos Moedas quando o início da perfuração do túnel do plano de drenagem. Foi um momento único e de grande emoção. Concordamos, Sr. Presidente. Trata-se de facto de um momento importante e Lisboa tem motivos para a emoção de que fala. Agora deveria ser a sua vez de admitir com mais transparência que, tal como na habitação, este é outro processo que o Partido Socialista se dedicou seriamente, desenvolvendo todos os estudos e projetos, planeando os impactos e os riscos, garantindo o seu financiamento, tendo executado as bacias de retenção da Ameixoeira, Alta Ajuda, Parque Eduardo VII, o microtúnel e 5 descarregadores no Parque das Nações e da Avenida Infante Henrique e o levantamento do cadastro da rede de saneamento. A pouca informação constante, a informação escrita no que respeita ao tema da mobilidade, se resume essencialmente a participações em reuniões e estudos futuros, como por exemplo o alargamento da rede Gira, deixa perceber o pouco trabalho que este Executivo tem realizado. À falta de dados nós acrescentamos. Segundo a Associação Zero, no começo deste ano, os níveis de poluição em algumas artérias da cidade, concretamente na Avenida Liberdade, estão, cito, muito acima da lei. Temos, Sr. Presidente Carlos Moedas, um ar medíocre na nossa cidade, muito provocado pela falta de estratégia deste Executivo, que parece encontrar-se numa completa encruzilhada nesta matéria. Melhorar o serviço de transporte público é fundamental e para ter uma estratégia eficaz é imprescindível que se conheça a realidade da nossa população, aquela que precisa de autocarro para chegar ao emprego ou a casa. É preciso conhecer o terreno, a realidade, e veja-se como se não bastassem as filas que se vêem na cidade para conseguir entrar no autocarro. Assistimos em pleno inverno a uma cidade momentaneamente sem praias de autocarro em virtude do mau planeamento e de uma má fiscalização por parte da Câmara no processo de alteração deste mobiliário urbano. Planeamento, Sr. Presidente, é necessário planeamento. Ainda que a medida seja necessária e útil, não se podem tratar assim os lisboetas. Não se podia ter feito esta alteração quanto mais chuva caiu na cidade. Há coisas nas quais a atenção não pode falhar nem sequer por um segundo. Sr. Presidente, o qual já vai para além dos circuitos de entrada e saída na cidade. No centro da zona histórica, a concentração de automóveis é acompanhada de uma constrangedora ausência de estratégia de mobilidade. A Rua da Prata reabriu após longos meses de intervenção, mas os residentes da restante Baixa Pombalina temem que a mesma situação se replique na Rua da Madalena, onde milhares de automóveis estão a desgastar esta artéria. Quando é que pensa agir sobre isso, Sr. Presidente? Foi recentemente anunciado pelo seu Executivo um plano dinâmico de aumento da rede de ciclovias, um projeto, melhor dizendo, iniciado pelo Partido Socialista. Mas perante a urgência de mais respostas ambientais que se enquadrem na mobilidade suave, a resposta que os lisboetas querem ouvir não é de que o seu Executivo se compromete a ter as novas ciclovias concluídas até 2025. Afinal, ainda está muito longe a tal ciclovia contínua que prometia no seu programa. E tudo isto revela uma ausência de coordenação e planeamento estratégicos. Quer prometer tudo a todos, mas não é possível ser consequente da ação climática sem limitar as emissões de trânsito automóvel, concretizando as tão necessárias zonas de emissões reduzidas com benefícios para o ambiente e clima, para a saúde das populações, nomeadamente através da redução do ruído. Não é retirando ciclovias para estacionar mais carros num ato inédito de um Presidente da Câmara de uma capital europeia, como aconteceu na Avenida de Berna, ou repondo a circulação de atravessamento nas laterais da Avenida da Liberdade, aumentando a poluição numa via já pressionada. Tudo somado não bate certo com quem apregou a pretender que Lisboa seja uma das 100 cidades com o objetivo de antecipar a neutralidade carbónica na União Europeia. Já aqui falei mais que uma vez sobre o tema, mas continuo a aguardar resposta. Onde está o Plano de Ação Climática 2030? Foi aprovado em reunião de Câmara. Sabemos pela informação escrita e pela comunicação social que foi transformado num contrato climático da cidade de Lisboa, um instrumento para as missões da União Europeia que já foi aprovado pela Net Zero Cities e enviado à Comissão Europeia a 3 de dezembro último para emissão de selo de missão. Não está o Sr. Presidente a esquecer-se alguma coisa? Esta Assembleia não foi consultada em nenhum plano
ano pode estar em vigor sem a análise e discussão e aprovação da Câmara e da Assembleia Municipal. E já está na Comissão Europeia para aprovação. É inadmissível que a Câmara e a Assembleia de Lisboa não discutam tão importante instrumento de gestão territorial. E sem a sua aprovação este instrumento é nulo e não tem validade. Está a Comissão Europeia informada deste esquecimento, Sr. Presidente? Já agora passamos o prazo estabelecido na Lei de Bases do Clima para a apresentação dos planos municipais de ação climática que supomos venha a ser cumprido com este contrato climático da cidade de Lisboa. Como é que a capital do país, cidade distinguida por ser líder na ação climática a nível europeu, não é a primeira a cumprir a Lei de Bases do Clima em que Portugal foi pioneiro? Ou acha que pode fazê-lo à revelia da Câmara e da Assembleia Municipal? O clima, o ambiente e a mobilidade são temas urgentes que se cruzam e padecem com a passagem destes novos tempos. Somos uma oposição responsável. Estamos confortáveis em falar destes temas que sempre os encaramos de frente. Serão o Sr. Presidente e o Sr. Executivo também capazes, finalmente, de tomar decisões que coloquem estes temas como verdadeiramente prioritários? Sabemos que o problema do ruído, como disse, tem mais patamares. A aprovação em reunião camarária é contra sem discussão pública, o novo regulamento do ruído, tema ademais onde a informação escrita também não é desenvolta. O Sr. Presidente voltou este tema na sua intervenção. Ainda no centro histórico, na freguesia da Misericórdia, zonas como Bairro Alto, Bica e Castro Sodré são há muito tempo agredidas pelo excesso de ruído noturno e pela diminuição da qualidade de vida. A pressão imobiliária que o centro histórico sofreu, eis que se soma mais um problema que abrange os moradores resistentes a estas áreas que são perturbadores pelo descontrole da movida noturna e pela falta da fiscalização. Entre as novas medidas do regulamento está a restrição de venda de álcool para a via pública a partir da 1 da madrugada. Apesar da importância desta medida, resta-nos parafrasear as palavras da Presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia, a minha camarada Carla Madeira. As propostas da Câmara Municipal são mão cheia de nada, na tentativa de equilibrar a qualidade de vida dos lisboetas e a atividade noturna. Sr. Presidente Carlos Moedas, a proibição da venda de álcool para fora dos estabelecimentos após a 1 da manhã é uma medida que já consta do atual regulamento dos horários aprovado em 2006, ponto 2 do artigo 6º, em caso de pedido formal das freguesias. A Presidente da Junta de Freguesia Misericórdia solicitou assim há algum tempo, mas nunca obteve resposta. Caso tiver atentado a este apelo de alguém que lida com a realidade de perto, porventura a cidade teria mais cedo experimentado soluções para um problema sério. A solicitação da Junta de Freguesia da Misericórdia tem sido, aliás, para a implementação da medida em toda a freguesia, simplificando o processo de fiscalização e evitando o deslocar do problema para outras áreas da freguesia e não apenas para o Bairro Alto, Bica e Castro Sodré, como na proposta apresentada na Câmara Municipal de Lisboa. Não é suficiente publicitar medidas, nem sequer limitar-se a aprová-las. As medidas têm de ser acompanhadas de uma fiscalização eficaz e permanente e da consequente atuação quando é necessário. A aprovação do novo regulamento de ruído nada será mais do que uma operação de cosmética se não for acompanhada da vontade de o aplicar através da fiscalização e autuação que não tem existido no que se refere ao regulamento dos horários. É este o cerne da questão. É nesta senda que deixamos mais um conselho do Sr. Presidente do Carlos Moedas. É importante ouvir os Presidentes de Junta, ouvir todos os Presidentes de Junta, aproxime-se, articule ideias, escuta as sensibilidades de quem, por circunstâncias de função, conhece melhor o território, aceitando a ajuda para melhorar Lisboa. Uma Câmara Municipal mais próxima das freguesias é preponderante. Se a higiene urbana que o diga. Recentemente o Sr. Presidente Carlos Moedas defendeu o aumento da taxa turística para canalizá-la para o melhoramento do serviço de higiene urbana. Não deixa de ser curioso que hoje parte dos tempos novos, e nomeadamente o PSD, uma proposta de atualização desta taxa, quando em 2014 votaram contra a sua criação. Hoje o PSD justifica a posição do passado com o facto do fenómeno turístico nesta altura ainda estar numa fase inicial. Mas o Partido Socialista em 2014, à frente do Executivo Camarato, já percepcionavam uma necessidade justa e equilibradora entre a pressão que a cidade sofre e as respostas públicas de que necessita em virtude dessa pressão. Não, Sr. Presidente Carlos Moedas, a cidade não está limpa em comparação com o passado. O lixo acumula-se em ilhas pelas ruas. O controle das pragas tem falhado. As coisas estão mal. E o problema também não se circunscreve ao centro da cidade e perto do alojamento local. Os lisboetas queixam-se em cabeçada da Câmara por toda a cidade. É um problema genérico, transversal e infelizmente agravado pela má gestão. A informação escrita enumera mas, Sr. Presidente, a cidade agora não necessita apenas dos números que vêm referidos na informação escrita sobre os resíduos. Precisa de mais limpeza, mais recursos e mais eficiência na resposta neste serviço. Já que defende agora o aumento da taxa turística, então acelera este processo e procura articular esse recurso financeiro para que as freguesias que enfrentam esta sobrecarga e que obrigam a ação suplementar em matéria de higiene urbana também beneficiem desse aumento. Sr. Presidente, fale mais com as juntas de freguesias, esteja
disponível para mais e melhores contratos de delegação de competências, pense na cidade, Sr. Presidente. Muito a mais haveria a dizer. Na coesão social e na resposta aos sem-abrigo, outro problema que se difunde na cidade. A sua informação refere a participação da equipe do Plano Municipal para as pessoas em condição de sem-abrigo, em congressos, informações e reuniões estratégicas, informação sobre atribuição de verbas e entidades parceiras. Hoje o Sr. Presidente falou-nos com enlevo de um plano que nós ainda desconhecemos e aguardamos que nos seja remetido para podermos sobre ele nos pronunciarmos. Na cultura, é inevitável voltar à afamada proposta do teatro em cada bairro. Há meses fazemos esta mesma pergunta. Quando é que o projeto evolui? O tempo passa, mas o projeto não avança. Mais uma vez, o tempo passa e os novos tempos envelhecem. Como estes, existem mais exemplos, ideias e promessas escritas sem desenvolvimento. A cidade, Sr. Presidente, merece e precisa de mais. Termino como começo esta intervenção referindo a oposição responsável do Partido Socialista. Estamos cientes dos desafios da cidade porque a conhecemos. Estamos cientes das dificuldades dia-a-dia dos lisboetas porque estamos perto deles. Estamos cientes do esforço necessário para identificar soluções úteis porque pensamos sobre os problemas. Estamos cientes do que é governar Lisboa porque o Partido Socialista foi quem mais a desenvolveu e quem mais a preparou para as complexidades dos desafios atuais. É por tudo isto que Lisboa continua a contar com o Partido Socialista. Sr. Presidente Carlos Moedas, Lisboa merece mais e melhor, que tem sido capaz de imaginar e concretizar. E o Partido Socialista aqui está e estará sempre a lembrar e apontar caminhos para a cidade futura. Disse. Muito obrigada, Sr. Deputado.